Olá, tudo bem com você? Bom, eu fiquei devendo um vídeo na última semana, mas aqui estou. E aqui nós vamos falar a respeito do que foi apresentado na aula da semana passada e o que eu postei recentemente aí no Classroom. Bora lá? Ok, então nós falamos sobre Querido Diário, que é uma aula que foi apresentada no Centro de Mídias com o mesmo nome, Querido Diário. Eu apresentei para vocês uma música do Cauê, que inclusive está anexado o link aí do YouTube para que vocês assistissem essa música, né? É um clipe, ok? E depois eu apresentei um texto que também está o conteúdo aí falando do que é um diário, as características que um diário apresenta. Nós conversamos na sala de aula, e aqui nós podemos falar também, que existem vários tipos de diários. São aqueles diários pessoais, tá? Como os meus, que eu escrevi ao longo da minha vida, e também tem aqueles diários que são pessoais, mas podem ser transformados em diários históricos, que é o caso, por exemplo, do diário de Anne Frank, porque era um diário pessoal, onde ela contava as suas coisas, o seu dia a dia, sobre as coisas que ela estava vivenciando, e que hoje nós podemos conhecer, nós podemos saber a respeito do Holocausto, da guerra, por conta dos registros pessoais de Anne Frank, ok? E existem outros tantos livros de ficção que também são chamados de diários, né? São livros escritos em formato de diário. Inclusive eu coloquei o link até de um blog que ela cita alguns desses livros, mas nós conhecemos também o Diário de Banana, Diário de Vampiro, Diário de uma Princesa. Então existem vários livros nesse sentido, ok? Muito bem. E eu acrescentei também o link de um vídeo de fazer um diário de desenvolvimento pessoal. Esse daí eu coloquei como a título de conhecimento, de você talvez querer fazer um diário para o seu desenvolvimento pessoal, que seria interessante, tá? Não tem que me entregar nada, não é obrigatório fazer, eu coloquei a título mesmo de conhecimento, certo? Outro conteúdo que nós falamos durante a semana foi o que falar dos sujeitos. O Centro de Mídias apresentou também duas aulas a respeito disso. A aula 1, que falar dos sujeitos, e a aula 2, que eu ainda não coloquei o conteúdo aqui para vocês, mas essa semana ele será postado. Nessa aula 1, eles falam bastante aí do sujeito e predicado, fala de verbo, mas como eu conheço muitos de vocês, e quando eu peço para encontrar um verbo na frase, vocês acham todo mundo na frase menos o verbo, eu peguei a parte da revisão. Então vamos lá. Eu anexei, então tem lá uma aula chamada O que falar dos sujeitos. Aí tem um vídeo falando de verbos, então é interessante nada, é importante que você assista esse vídeo sobre verbos, certo? E anote a definição de verbos no seu caderno. Depois que você copie o que é frase, tá? A frase ela pode ser verbal, quando uma frase tem verbo, eu coloquei exemplos aí para vocês, e é uma frase nominal quando ela não tem verbo algum, né? Por exemplo, silêncio, não tem verbo, ok? A frase ela tem um sentido completo. Você entende quando eu peço para você silêncio? Você entende que é para ficar quieto, calar a boca, prestar atenção, né? Quando eu peço, isso é uma frase nominal. Quando eu falo para você, vá tomar banho, é uma frase verbal. Que vá é um verbo, tomar é um outro verbo, ok? Então é uma frase verbal, certo? Também tem aí oração. A oração é um enunciado que nem sempre o sentido está completo. Então, diferente da frase que tem um sentido completo, a oração nem sempre tem, tá? Então, se eu colocar uma frase do tipo, eu gosto de comer chocolate, e daí eu vou dizer para você, eu gosto. Gosto do quê? Não tem sentido completo esta oração, ok? Então, uma oração ela vai precisar de complementos, de outros termos para que faça sentido, tá? E a oração sempre, toda vez, todo momento,
tem que ter verbo. Se não tiver verbo, não é oração. E se você, a essa altura do campeonato, não aprendeu o que é verbo ainda, sinto muito, meu querido. Vai ter que correr atrás do lucro, ok? Existe aí o vídeo que eu coloquei sobre verbo, que essa professora explica muito bem tranquilamente, mas existe muito material, muito mesmo, na internet que você pode buscar. Porque nós falamos de verbo desde o Fundamental 1, lá atrás. Todos esses anos nós falamos sobre as classes gramaticais, nós falamos de verbo. Então já era para saber, ok? Bom, depois eu falei sobre período. Períodos são os pedacinhos, tá? Dentro de um texto eu tenho os pedaços, que são os períodos. Esses períodos podem ser maiores, eles podem ser menores, tá? Onde eu tenho o sentido completo, daí o período, ele pode ser dividido em período simples, quando tem um verbo, e período composto, quando ele tem a partir de 2 verbos. Eu também coloquei exemplo para vocês. Então, período simples. Talvez eu vá. Aí é um período simples, porque eu tenho um verbo que é o verbo ir, né? Vá, é o verbo ir. E eu coloquei o exemplo aí do período composto para vocês, faça o que eu pedi. Faça. Então, faça é um período, é uma oração. Como eu pedi, a gente vai ter aí o período composto, porque pedir é o verbo pedir, ok? Então, a gente tem tudo isso aí junto. De novo, assista ao vídeo sobre verbos. Ela vai falar sobre verbos no infinitivo, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação, verbos no gerúndio. Não tem por que eu ficar repetindo aqui para vocês, porque o vídeo dela é bem claro. E vocês podem assistir, voltar, pausar, ver de novo, fazer as anotações, certo? E daí eu coloquei um exercício que é para vocês fazerem, que é mais um exercício de fixação, tá? E para não colocar um outro texto aí, para você ter que copiar um novo texto, o que eu fiz? Eu peguei um texto que eu já passei, que você já copiou no seu caderno. Cá entre nós, eu espero que você já tenha copiado esse texto no caderno, porque ó, eu já passei, né, há 1000 anos, que você já tem no seu caderno, que é o poema do jovem Frank. E esse poema eu passei lá no conteúdo do autorretrato. Então, para que escrever outro texto, se a gente já tem um texto e dá para trabalhar com ele? Vamos priorizar aí, né? Vamos ser esperto. Então, essa atividade é para você fazer dentro do texto O Jovem Frank. E daí, nesse texto, você tinha que achar locução verbal. O que é locução verbal? São 2 verbos, eu coloquei isso daí na descrição do material. São 2 verbos que têm a função de um. Estou fazendo. Estou é um verbo, fazendo é outro verbo. Eu junto eles. Então, estou fazendo, eu tenho 2 verbos com um sentido. Então, eu tenho uma locução verbal. Então, tem que achar lá no poema uma locução, todas as locuções verbais que estiverem presentes. Os verbos, vocês já sabem, eu acredito, né, nessa altura do campeonato. Vocês tinham que achar verbo no gerúndio, vocês tinham que achar verbos na primeira conjugação, verbos na segunda conjugação, verbos na terceira conjugação, verbo no particípio, o particípio é tempo passado. Verbos no particípio são aqueles terminados em ito, ido, ida. Sandra, o que você tá falando? Professora, a senhora é louca. Não, gente. Por exemplo, um verbo terminado em ito, feito.